Olá, amigos da TV Justiça, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 9 e 10 de setembro de 2015. Karina, estes julgamentos que têm acontecido neste segundo semestre, ou melhor, as sessões plenárias, elas têm tido algumas características. Uma delas é que às quartas-feiras nós temos tido uma quantidade menor de processos, mas processos que normalmente têm demandado grandes debates no plenário. Uma pauta mais diversificada na quinta-feira, mas até por conta dos debates que têm exatamente se estendido, nós temos tido talvez menos julgamentos, mas são julgamentos extremamente importantes e que têm rendido grandes discussões, grandes debates, às vezes até não finalizando o julgamento naquele dia propriamente dito, mas que vai contribuindo para a formatação da própria jurisprudência. Foi o caso dessa semana, essencialmente 2 temas julgados, ou melhor, que entraram em julgamento. 2 grandes temas e ambos pautados para a sessão plenária da quarta, já que a discussão acerca da descriminalização do porte de drogas para uso próprio, no caso, o que tem prevalecido até agora, os votos lançados, a descriminalização do uso da maconha, estava pautado para quarta-feira, mas o julgamento acabou tomando toda a sessão da quinta. Como você disse, 2 grandes temas foram destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, envolvendo aquela alegação, ou a ADPF 347, em que o PSOL busca uma declaração pelo Poder Judiciário de um estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. O principal argumento é que o sistema penitenciário do Brasil estaria numa falência declarada e com violações de direitos fundamentais da maior sorte e que deveria o Poder Judiciário, em conjunto com os outros poderes, tomar decisões para que essas violações cessassem ou pelo menos que fossem minimizadas. A ADPF ela não foi analisada ainda no mérito. Na quarta-feira, os ministros decidiram pelo referendo da medida cautelar que havia sido implementada pelo ministro Marco Aurélio, mas apenas em 2 pontos dos 3 que o ministro Marco Aurélio deferia a medida liminar na cautelar buscada pelo PSOL. E na quinta-feira, o grande destaque do julgamento, mas com apenas 2 votos proferidos, já que o julgamento não foi encerrado em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, a discussão acerca da constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei de Drogas, que é de 2006, que criminaliza o uso, mesmo que para consumo próprio, de qualquer droga que seja ilícita. O ministro Gilmar Mendes já havia votado por volta do mês, acho que foi dia 20 de agosto, o ministro Gilmar Mendes proferiu seu voto no sentido de julgar procedente o recurso apresentado pela Defensoria Pública, em que se alegava que essa criminalização violava princípios fundamentais como o princípio da privacidade e o direito, aqui no caso em que se alegava, de autolesão do próprio usuário, e que isso feriam os princípios fundamentais, portanto, deveria ser declarado inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes votou nesse sentido, entendendo que seria desproporcional o direito penal regulamentar a matéria. Então, o Estado criminalizar o usuário em razão desse uso, acabaria por estigmatizar esse usuário e isso violaria essa intimidade, essa privacidade. O ministro, na sessão desta quinta-feira, ele acabou evoluindo no voto que proferiu anteriormente, apenas para afastar. Ele havia declarado a inconstitucionalidade sem redução do texto do artigo 28, para manter as penas que ali estavam previstas, como a advertência, a prestação de serviços à comunidade, a participação do usuário em cursos educativos que possibilitassem, de uma certa forma, o esclarecimento das consequências da droga. Ele disse que essas penas deveriam ser aplicadas no âmbito administrativo e não no âmbito criminal, afastando, por exemplo, então, os efeitos penais dessas previsões do 28, mas na sessão de quinta-feira ele evolui no seu voto para afastar a prestação de serviços à comunidade, porque seria uma pena privativa restritiva de direitos. No mais, acabou mantendo o seu voto e que foi aberta uma divergência pelo ministro Edson Fachin, o primeiro a votar na sessão de quarta-feira. O ministro Edson Fachin entendeu que deve haver a descriminalização, mas não de toda e qualquer droga considerada ilícita,
dentro dessa visão macro que o ministro Gilmar Mendes acabava votando, mas que deveria, o Poder Judiciário deveria ficar atento, principalmente em razão de matéria penal, para não se exceder. Então, ele se atentava ao caso concreto, que tratava de uma condenação de uma pessoa no estado de São Paulo, condenado pela Justiça Paulista, por portar 3 gramas de maconha apenas. Então, ele considerava possível a descriminalização apenas do uso para consumo próprio da maconha, no que acabou sendo seguido inclusive pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando então o julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. 2 grandes temas na pauta do plenário desta semana, um concluído na quarta, sobre o sistema penitenciário, apenas em relação à medida cautelar, e o outro que teve continuidade de julgamento, mas uma promessa de retorno ao plenário, já que essa matéria ainda não está decidida. Você dizendo ministro Marco Aurélio, mas é exatamente porque foi uma característica da semana. São 2 processos que tiveram a continuidade de julgamento, cujos relatores apresentaram os relatórios em sessões anteriores e foram exatamente os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes. E foi a continuidade que nós tivemos. Uma outra questão também que fez com que nós tivéssemos uma extensão dos debates é que a característica de pedidos múltiplos em relação a detalhes que foram pedidos, inclusive num dos processos, a apresentação de alíneas que tiveram de ser analisadas detalhadamente pelos ministros, inclusive com posicionamentos diferenciados, aumentando assim a necessidade do próprio debate em relação a cada um dos detalhes que envolvem estes processos. Vamos rever, portanto, a sessão plenária da quarta-feira, na qual o Supremo Tribunal Federal julgou a medida cautelar na ação que questionava o chamado estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros. Entre as medidas previstas, o descontingenciamento do fundo penitenciário e que os juízes realizem audiências de custódia de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária. O voto do relator, ministro Marco Aurélio, já havia sido anunciado no sentido de conceder a cautelar para que as audiências de custódia sejam realizadas no prazo de 90 dias e ainda que sejam liberadas as verbas do FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, para a construção e reforma de presídios, além da realização de mutirões carcerários. O voto do relator foi seguido pela ministra Carmen Lúcia. O que nós podemos cogitar é de inseri-lo de novo num modo de vida com trabalho e dignidade, que não é apenas pensar que eu tiro da sociedade e depois ressocializo. Eu acho que é preciso, o ministro Marco Aurélio chegou a lembrar, não apenas de fazer mais prédios com o mesmo modelo, mas de fazer uma grande revolução, porque faliu esse tipo de penitenciário que vem sendo feita. Em 1982, Darcy Ribeiro fez um célebre discurso em que ele desafiava o governo que, se não tivesse a construção de muitas escolas no Brasil, nós iríamos um dia trazer ao Supremo julgamentos para mandar construir penitenciárias aos montes e não caberia todo mundo. E parece que o presságio está se cumprindo. Então, eu acho que é preciso realmente que a gente repense. E nessa arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, claro, nós estamos julgando o que é pedido, para tentar superar de imediato uma situação de urgência. Isto, a meu ver, precisa de ser devidamente repensado para que a gente tenha uma grande transformação e dê cumprimento à lei, e há modelos novos para se dar cumprimento à lei, não faltam leis. Eu acho que também é preciso levar em consideração que há diferenças entre as penitenciárias, algumas com situação de atrocidade, eu não vou nem dizer de perversidade, mas que a gente sai de lá ao visitar literalmente doente. O decano do STF, ministro Celso de Mello, também criticou a administração do poder público em relação ao sistema prisional. Por inatividade pura e simples, seja por ausência ou por insuficiência de medidas concretizadoras, o poder público nega a aplicabilidade a postulados, a princípios da lei fundamental da República, tal como tem advertido esta Suprema Corte. O fato inquestionável é um só, especialmente quando se discute a questão da admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a inércia estatal em tornar efetivas as imposições
que resultam do texto da Constituição traduz um inaceitável gesto de desprezo pela lei fundamental da República e configura comportamento que revela um incompreensível sentimento de desapreço por parte do poder público, um desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República. Nada mais nocivo, tenho sempre dito aqui nesta corte, nada mais nocivo, nada mais perigoso, nada mais ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou então de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos e das pessoas em geral. Ao fim da votação, 4 ministros divergiram em parte do relator quanto a alguns itens propostos no processo, mas por maioria foi concedida a liminar que determina o descontingenciamento sem limite do fundo penitenciário em favor de melhorias para o sistema prisional. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, ainda ressaltou que o CNJ vai lançar até o fim deste ano um sistema de acompanhamento do cumprimento de penas e concessão de benefícios destinados aos presos. O primeiro passo que o CNJ está dando é fazer o levantamento dos presos no Brasil todo, que nós não temos. Estamos pedindo auxílio e vamos firmar um termo com o Tribunal Superior Eleitoral para fazer a biometria dos presos, utilizando os equipamentos, a identificação biométrica dos presos, utilizando os equipamentos que são usados pelos eleitores. O segundo passo, que já está bastante avançado, é um sistema nacional também de cumprimento das penas e também dos benefícios prisionais. É um sistema que está sendo elaborado por um especialista, um juiz do trabalho, por incrível que pareça, mas um especialista em informática. Isso deverá estar implantado até o final deste ano. Nós vamos purgar essa mora o mais brevemente possível. Bom, Karina, a medida cautelar ela foi concedida, mas assim, como já foi dito, são diversos pontos, diversas questões, ela foi concedida parcialmente. Parcialmente, mantido 2 pontos já deferidos pelo ministro relator, Marco Aurélio, que por maioria acabou sendo referendado, apenas em relação aos mutirões carcerários, que não houve o referendo da decisão cautelar, da medida deferida pelo relator, porque a maioria dos ministros acabaram entendendo que esse papel, esses mutirões carcerários já vêm sendo realizados pelo Conselho Nacional de Justiça. E um ponto ainda foi acrescentado e também decidido por maioria numa sugestão dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que a União e também o Estado de São Paulo, que é onde se encontram pelo menos 1/3 de toda a população carcerária do Brasil, municiem o Supremo com informações sobre o sistema prisional, tanto no Estado quanto no âmbito nacional. Então, a cautelar foi deferida para a realização dessas audiências de custódia, no prazo de até 90 dias, e isso deve ser considerado a partir da publicação da ata desse julgamento, quando então a medida cautelar torna-se obrigatória e vinculante, para que os tribunais possam se organizar e realizar essas audiências de custódia, para que os presos sejam apresentados à autoridade competente para deliberar sobre a manutenção ou não daquela prisão, o que ao longo do julgamento foi dito, inclusive, que por vezes o preso passa até 6 meses sem ter uma audiência com o juiz e que isso seria inadmissível, até por conta mesmo do Pacto de São José da Costa Rica, que tem um caráter de supralegalidade, que o Brasil ratificou e já foi objeto de análise aqui no Supremo Tribunal Federal e que seria uma violação de um direito do preso de ter esse contato o mais breve possível com a autoridade competente. Então, foi deferida a cautelar para que então os tribunais pudessem se organizar e realizar essas audiências de custódia, né, dando um prazo de 90 dias para que esses presos pudessem ser apresentados a essa autoridade, que houvesse uma liberação então desse Fundo Penitenciário Nacional para os propósitos em que ele foi criado, melhora das condições e construção de presídios, e a proposta do ministro
Luiz Roberto Barroso, que acabou sendo decidida também por maioria, para que a União e o Estado de São Paulo acabem municiando, fornecendo informações sobre o sistema penitenciário de âmbito nacional e também nos estados. Mas uma coisa que chamou bastante atenção também, Cadu, é que a ministra Carmen, durante o seu voto e as palavras, e ela fazia questão de votar nessa ADPF, inclusive, tanto que o julgamento na semana passada foi realizado só na quinta-feira, mas não houve tempo hábil para a ministra votar, então ela votou agora na quarta. Ela disse que são 1.424 unidades prisionais em todo o Brasil e apenas 4 delas são federais. Então, que estaria havendo uma sobrecarga para os estados que estariam se responsabilizando por aqueles presos em caráter federal. Então, que isso também teria que ser revisto. Disse que é preciso que haja uma interação ou uma conversa com a própria sociedade para que esse sistema já falido tenha uma inovação para se resolver o problema dessa violação de direitos fundamentais que é conhecido de todos no Brasil em relação ao sistema prisional. Mas, insisto, a decisão foi apenas em caráter, a análise foi apenas da medida cautelar buscada nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. O mérito, tão logo aparelhado, o ministro Marco Aurélio já deve pedir pauta para julgamento, o que a gente deve aguardar um certo tempinho. E vamos continuar acompanhando aqui na TV Justiça. E nesta quinta-feira foi o segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário que se discute a descriminalização do porte da maconha para consumo individual. O caso teve início na Justiça Paulista, no município de Diadema, quando um rapaz foi condenado por estar com 3 gramas da droga. O recurso extraordinário chegou ao STF e teve a repercussão geral reconhecida, de modo que a decisão tomada deverá alcançar outros processos em que se discute a mesma tese. O relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, já havia votado na sessão do dia 19 de agosto. Segundo ele, não se pode penalizar o usuário como se fosse um traficante. Por esse motivo, votou pela permanência das seguintes penalidades: advertência verbal e participação em cursos para o usuário de todos os tipos de drogas, mas apenas na esfera civil e não na criminal. O ministro Edson Fachin abriu a divergência parcialmente. Enquanto não houver pronunciamento do Poder Legislativo sobre tais parâmetros, é mandatório, em nosso ver, reconhecer a necessidade do preenchimento dessa lacuna. Considerando o termo legislador definido em lei o tráfico, soa razoável nesse interregno entre a decisão e a nova lei específica do tema desses parâmetros determinar aos órgãos do Poder Executivo, Senado e CNPCP, até que sobrevenha a definição legislativa que os regulamente na condição rebus sic stantibus. Tais provisórios parâmetros devem ser considerados relativos, iuris tantum, sempre passíveis de verificação no caso concreto por parte do magistrado. Impende por relevante, e aqui concluo, assentar que em respeito especialmente às gerações futuras, todas e quaisquer resoluções pressupõem formulação, adoção e efetiva e real e concreta realização de políticas públicas de atendimento aos adictos para fins de atuação tanto do Estado quanto da sociedade, mediante redes de atenção e cuidado com a saúde pessoal e familiar de todos. Remarque-se, aliás, que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária está traduzida como ideário fundamental da República Federativa do Brasil, no artigo 3º. Dito isso, senhor presidente e eminentes pares, voto pelo provimento parcial do recurso nos seguintes termos. Primeiro, declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, sem redução de texto, específica para a situação tal como se deu no caso concreto, quando o caso apresentar conduta que, descrita no tipo legal, tiver exclusivamente como objeto material a droga aqui em pauta. Segundo, manter nos termos da atual legislação e regulamento a proibição, inclusive de uso e do porte para consumo pessoal de todas as demais drogas ilícitas.
Terceiro, manter a tipificação criminal das condutas relacionadas à produção e à comercialização da droga objeto do presente recurso, a maconha, e concomitantemente declarar nesse ato a inconstitucionalidade progressiva dessa tipificação das condutas relacionadas à produção e comercialização da droga objeto do presente recurso, até que sobrevenha a devida regulamentação legislativa, permanecendo nesse ínterim rígidas as tipificações constantes do título 4, especialmente criminais, do artigo 33 e dispositivos conexos da Lei 11.343. Quarto, declarar como atribuição legislativa o estabelecimento de quantidades mínimas que sirvam de parâmetro para diferenciar usuário e traficante e determinar aos órgãos do Poder Executivo, nominados nesse voto, Senad e CNP-CP, aos quais incumbem a elaboração e execução de políticas públicas sobre drogas, que exerçam suas competências e até que sobrevenha a legislação específica, emitam, no prazo de 90 dias a contar desse julgamento, provisórios parâmetros diferenciadores indicativos para serem considerados iuris tanto no caso concreto. 5. Absolver o recorrente por atipicidade de conduta, nos termos do artigo 386.3 do Código de Processo Penal. E, por último, em face do interesse público relevante, por entender necessário, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades portadoras de experiência e autoridades nessa matéria, proponho, senhor presidente, ao plenário, nos termos do inciso 5º do artigo 7º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a criação de um observatório judicial sobre drogas, na forma de comissão temporária, a ser designada pelo presidente do Supremo Tribunal, para o fim de, à luz do inciso 3º do artigo 30 do mesmo regimento interno, acompanhar os efeitos da deliberação deste tribunal neste caso, especialmente em relação à diferenciação entre usuário e traficante e a necessária regulamentação, bem como para auscultar instituições, estudiosos, pesquisadores, cientistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, comunidades terapêuticas, representantes dos órgãos governamentais, membros de comunidades tradicionais, entidades de todas as crenças, entre outras, e apresentar relato na forma de subsídio e sistematização. É como voto, senhor presidente. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu a divergência com o argumento de que não se pode confundir atitudes ruins do ponto de vista moral com ilegalidade. É preciso não confundir moral com o direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas elas não são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. Eu não estou dizendo que é bom. Eu apenas estou dizendo que o Estado não deve invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou não pode. Estou concluindo pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, quando aplicado à maconha, sem qualquer juízo de valor em relação às outras drogas. Nisso, o meu voto diferencia-se um pouco do ministro Fachin, porque ele mantém a criminalização em relação às outras drogas. Eu não estou me manifestando em relação às outras drogas. Estou só dizendo que criminalizar o consumo pessoal de maconha é inconstitucional por violar o direito de privacidade, a autonomia individual e a proporcionalidade. Eu estou também declarando a inconstitucionalidade do artigo 28, parágrafo 1º da Lei 11.343, validando
a produção limitada a até 6 plantas fêmeas, como é feito no Uruguai, até que o Congresso Nacional se pronuncie a esse respeito. Terceiro, estou estabelecendo um critério distintivo entre consumo e tráfico, consistente na presunção de inexistência de tráfico na posse de até 25 gramas. Ponto. Em seguida, complemento, que é o meu item 4. Os quantitativos de 25 gramas e de 6 plantas fêmeas são mera referência, não impedindo o juiz do caso concreto de valorar os elementos para entender que há uso, mesmo o quantitativo sendo maior, e reciprocamente que haja tráfico, mesmo o quantitativo sendo menor, hipótese em que, no entanto, seu ônus argumentativo será multiplicado. E no caso concreto, presidente, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário e, consequentemente, eu estou absolvendo o recorrente. Karina, aliás, a Karina tinha muita coisa para falar em relação a esse processo, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas a gente vai continuar acompanhando porque o julgamento não acabou, pois depois do voto do ministro Barroso, o ministro Teori Zavascki pediu vista do processo. Portanto, o julgamento foi interrompido e continua em outra sessão. Mas você ainda quer fazer um comentário, Karina? Não, só em relação ao que o ministro Luiz Roberto Barroso, um dado que ele trouxe na sessão, ele disse que em toda a América Latina, apenas 4 países ainda criminalizam o uso da maconha, que seria o Brasil, o Suriname e as 2 Guianas. Então, que a maioria dos países, não é, da América Latina já teriam votado e optado, tendo legislações, inclusive, para a descriminalização do uso da maconha. Era só isso que eu queria falar. Tem muita coisa para falar ainda, e isso reflete, inclusive, a importância do julgamento, que vai voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal e vamos continuar acompanhando nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. E, por falar nisso, encontro marcado semana que vem. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.